Vamos lá, pessoal, saudades de mim? Vamos matar agora, certo? Começar as aulas dessa semana e nós paramos, eu dei a vocês a multiplicação e divisão de números complexos na forma trigonométrica e ficou faltando a gente ver a parte de potenciação e radiciação que a gente vai ver agora nessa aula, ok? Então eu tenho aqui o exemplo 3, pede para calcular. Eu tenho menos raiz de 3 mais i elevado à oitava. Eu vou relembrar aqui a fórmulazinha, é isso aqui, ó. Z elevado a n é igual ao módulo elevado a n vezes cosseno de n vezes θ mais i seno de n vezes θ. Aí você vai ver o seguinte, ó. Aqui ele está na forma algébrica e eu tenho que passar para a forma trigonométrica. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que calcular o módulo e o argumento antes de levar para a forma, ok? Então, ó, o módulo, letra A, vai ser igual a menos raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, lembrado que é A ao quadrado e B ao quadrado. Então, o módulo vai ser igual, negativo expoente para ficar positivo, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 1 ao quadrado 1, 3 mais 1, 4, então isso quer dizer que o nosso módulo é igual a 2. Vamos para o argumento, seno de θ e o cosseno de θ. O seno é b sobre o módulo, o cosseno é a sobre o módulo. Então o que é que nós vamos ter? 1 sobre 2 é o valor do seno, e o cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer o quê? Ó, que no primeiro quadrante seria igual a 30. O seno é igual ao meio, igual a 30. Só que ele não está no primeiro. Ó. Ele, aqui o seno é positivo e o cosseno é negativo. Isso vai acontecer no segundo quadrante. No segundo quadrante, igual a 30, é o arco de 150. Lembra daquela formulazinha que eu dei para vocês? 150 vezes π sobre 180. Vamos cortar aqui, dá para simplificar por 3. Vai ficar 15 por 3 dá 5. E 18 por 3 dá 6. Então, nosso argumento é 5π sobre 6. Pronto, agora encontramos o módulo, encontramos o argumento. Agora é só jogar na fórmula. Então, eu quero o quê? Z elevado à oitava é igual ao módulo à oitava. Então, 2 à oitava. Cosseno de 8 vezes 5π sobre 6, mais i seno de 8 vezes 5π sobre 6. Vamos desenvolver. Z à oitava é igual a 2 à oitava. Quanto dá? 256. Cosseno de 8 vezes 5, 40π sobre 6. Mais i seno de 40π sobre 6. Então, ó, terminando aqui, z à oitava vai ser igual a 256. Vamos simplificar isso aqui, ó. Por 2 dá 20, por 2 dá 3. Então, vai ficar cosseno de 20π sobre 3, mais i seno de 20π sobre 3. E está encerrado a nossa questão. Na letra B, vou apertar aqui, depois a gente apaga e resolve. Eu tenho ali 2i elevado a 7. Eu tenho um complexo aqui que só tem a parte imaginária. Esse complexo seria 0 mais 2i a 7, ele completo, porque a parte real vai ser nula. Vamos para o módulo. O módulo vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado 4, raiz de 4, 2, novamente encontramos ali módulo 2. Vamos para o argumento, seno de θ é igual, já vimos, ó, o seno é AB sobre o módulo, então 2 dividido por 2, que é igual a 1. E o cosseno é A sobre o módulo, então eu coloquei aqui A igual a 0, dividido por 2, que é igual a 0. Olha, chegamos aqui no arco em que o seno é 1 e o cosseno é 0.
Lembra daqueles 4 pontos quando eu dividi o ciclo? Então, seno 1 cosseno 0, já sabe que o seno é y e o cosseno é x, não é isso? Então, esse ponto aqui vai ser lá em cima em 90 graus. E 90 graus, passando para radianos, é π sobre 2. Eu vou ver se dá para apertar aqui, tá certo? Ó, nós vamos ficar com z à sétima é igual a 2 à sétima, que é o módulo, vezes cosseno de 7 vezes π sobre 2, mais i seno de 7 vezes π sobre 2. Deu para apertar ali. Então, z à sétima é igual a 2 à sétima é 128. Cosseno 7 vezes π sobre 2 vai dar 7π sobre 2 e seno também 7π sobre 2 e encerramos a nossa questão. Vamos entrar agora em radiciação. Veja que radiciação ela enorme, são enormes problemas. Eu acho que um quadro desse não dá para resolver uma questão sozinha, procurando o apagador. Uma questão sozinha e eu só quero alertar uma coisa. Eu vou colocar porque a gente tem dentro do programa nosso e vê isso. Mas nenhum vestibular está colocando esse tipo de questão porque são questões muito longas, se perde muito tempo. Então, eu vou colocar para vocês porque faz parte do programa, se faz parte do programa pode cair ou não em um vestibular ou numa prova do Enem, mas eu acho que não cai pelo tamanho das questões, porque se vem evitando há muito tempo colocar questões muito longas no vestibular para não haver perda de tempo. Mas vamos lá. Exemplo 4. Ele diz, calcule as raízes cúbicas de z igual a 8i. Z igual a 8. Não, só z igual a 8. Vamos lembrar da fórmula? O que é que diz a fórmula? Raiz quadrada de z é igual a raiz quadrada não, raiz enésima, que eu não sei qual é o valor de n, do módulo, tá certo? Vezes cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais i seno de θ mais 2kπ sobre n. Seno é tudo. Tá certo? Essa é a nossa formulazinha para desenvolver as raízes de números complexos na fórmula trigonométrica. Olha. Eu tenho ali z igual a 8. Eu tenho que achar o módulo e o argumento. Então nós vamos ter o módulo, 8 ao quadrado, 0 ao quadrado, raiz de 64, então o módulo é igual a 8. O argumento, seno de θ, b sobre o módulo, que vai dar 0, e o cosseno de θ, a, 8, sobre o módulo 8, que vai dar 1. Seno 0, cosseno 1, nós temos dois casos. Pode ser 0 e pode ser 2π. Certo? Seno 0, cosseno 1. Aqueles parzinhos ordenados que a gente já colocou. Levando lá para cima, nós vamos ficar com isso aqui, ó. Raiz cúbica de 8, cosseno de... Eu vou usar o 2π, tá certo? Fica mais fácil. Então fica 2π mais 2kπ sobre 3, mais i seno de 2π mais 2kπ sobre 3. Poderia usar o 0, não ia alterar também a nossa resposta, tá certo? Pronto, a partir dali é que a gente vai calcular as raízes cúbicas. Olha, primeiro eu vou dizer que k é igual a 0. Se k é igual a 0, vem para cá. Ó.
Raiz cúbica de 8 é 2. Cosseno de 2π mais 2 vezes 0 vezes π sobre 3. Mais i seno de 2π mais 2 vezes 0 vezes π sobre 3. Eu vou reduzir ali para dar espaço, ok? Vai ficar 2. 2 vezes 0 dá 0. É isso? Aqui vai anular. Então nós vamos ficar com cosseno de 2π sobre 3 e seno de 2π sobre 3. Tá certo? Vamos transformar aquilo ali. Olha, 2π sobre 3 é igual a quanto? Π é 180 por 3, 60 vezes 2, 120. Então é igual a 120. 120 é igual a 60, só que está no segundo quadrante. Tá certo? Então, o cosseno de 60 é 1/2, então no lugar de ficar 1/2 vai ficar menos 1/2. Mais, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá certo? No segundo quadrante o seno é positivo, então raiz de 3 sobre 2. Transformando esse complexo vai ficar 2 vezes menos 1/2, vai dar menos 1. Mais 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3. Então, essa é a primeira raiz cúbica de 8. Essa é a primeira raiz cúbica de 8. Nós vamos agora para K igual a 1. K igual a 1, nós vamos ficar com 2. Cosseno de 2π mais 2 vezes 1 vezes π sobre 3. Mais I seno de 2π vezes 2 vezes 1 vezes π sobre 3. Vamos desenrolar isso aqui, vai ficar 2. Cosseno de 2 vezes 1 vezes π dá 2π. 2π mais 2π dá 4π sobre 3. Mais a mesma coisa, I seno de 4π sobre 3. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Π é 180 por 3, 60, 4 vezes 60, 240. Então a mesma coisa que cosseno de 240. 240 é igual a 60 no primeiro. E está no terceiro quadrante. Então no terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos. Então nós vamos ficar aqui com menos 1 e menos raiz de 3. Essa é a segunda raiz cúbica de 8. São 3. Tá certo? Ó. Menos 1 mais raiz de 3, menos 1 menos raiz de 3 são as raízes cúbicas de 8. E por último agora, eu vou ter que apagar aqui, tá certo? Para a gente encontrar a terceira raiz. Então eu vou apagar só essa partezinha aqui do módulo e do argumento. E nós vamos usar agora K igual a 3. Para K igual a 3, nós vamos ficar com raiz cúbica de 8. Vamos logo direto, né? Já raiz cúbica de 8 é 2. Cosseno de 2π, nós estamos utilizando 2π, mais 2 vezes 3. Não, usei 1, 0, 1, 2, são 3 raízes. 2 vezes 2 vezes π sobre 3, mais I seno de 2π, mais 2 vezes 2 vezes π sobre 3. Apertando, 2 cosseno de 2 vezes 2, 4π, vai ficar 6π sobre 3, mais I seno de 6π sobre 3. Então, ó, só desenvolvendo isso aqui, vai ficar 2 cosseno de 2π, 6π sobre 3 vai dar 2π, mais I seno de 2π. Tá certo? 2π e 0 são o mesmo ponto dentro do ciclo. Então, o cosseno de 2π é igual a 1 e o seno de 2π é igual a 0.
Então vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, a terceira raiz é 2. Então veja, calcule as raízes cúbicas de z igual a 8, então nós encontramos menos 1 mais raiz de 3, menos 1 menos raiz de 3 e 2 são as 3 raízes cúbicas de 8. Ok? Estou colocando aqui, como eu falei, porque faz parte do programa, mas esse tipo de questão eu não vejo cair mais no vestibular por causa da extensão dele, o tamanho dele. Ok? Nós ficamos de entrar, eu vou ver mais um exemplo, tá certo? Vou apagar aqui. E nós vamos entrar nas questões do livro. Então, como eu falei, as questões do livro, eu vou fazer uma parte e vocês vão fazer a outra com uma atividade. Quando eu estou falando da questão de atividade, é que vão fazendo essas atividades e vão guardando, porque é uma opinião minha. Eu tenho quase certeza que vocês não farão prova esse ano. E se não fizerem, a avaliação de vocês vão ser essas atividades que a gente está mandando, ou que eu estou mandando, ok? Então vamos para mais um exemplo de cálculo de raiz. Aqui ele dá exemplo 5. Exemplo 5. Calcule as raízes quadradas de 2 raiz de 3, z igual a 2 raiz de 3 mais 2i. Esse é o complexo. Então já sabe que temos que encontrar o módulo. Vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 vezes 3 mais 4. 12 mais 4 vai dar 16, então isso quer dizer que o nosso módulo é igual a 4. O argumento seno de θ é b sobre o módulo 4, simplificando vai dar 1 meio. O cosseno de θ é a, 2 raiz de 3 sobre 4, sobre o módulo 4, que vai dar a raiz de 3 sobre 2. Lembra que isso aqui, ó, seno positivo, primeiro quadrante, o meio é igual a 30, também positivo primeiro quadrante, então θ é igual a 30, que transformando vai ficar π sobre 6, tá certo? Na transformação.